Boa noite, Sandra. É, Boa noite. esse vídeo, então, como eu te expliquei, é para eu enviar, eu vou postar no YouTube, né? Para dar acesso para os alunos do Projeto Incluir, da UFMG e da Escola Integrada. Alguns da Escola Integrada você conheceu na Feira do Senex, né? No ano passado. Uhum. Isso. E, então, primeiro, se você puder se apresentar para os alunos. Sim. Boa noite a todos, né? Meu nome é Sandra, eu sou professora de espanhol e eu sou graduada pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, eu estou fazendo especialização em estudos linguísticos em gramática e ensino. E eu sou professora, eu atuo como professora particular de espanhol. Isso. E aí você fez 2 intercâmbios, né, para a Argentina. Eu queria que você contasse um pouco como que foram esses seus intercâmbios. Um foi um intercâmbio acadêmico, né? E o outro foi um pouco Uhum. diferente. Qual que você fez O primeiro? outro, eu fiz primeiro um intercâmbio que eu posso falar que é social, que eu fiz um trabalho voluntário na Argentina, em Buenos Aires. Foi em Buenos Aires, mas na verdade a gente pode falar que é Gran Buenos Aires, que é a região metropolitana. Não é ali na capital, sabe? E eu trabalhei numa fundação, é uma ONG chamada Fundação Cadena. Essa fundação ela é de assistência social. E eu fui pela uma organização chamada IESEC. Vocês podem pesquisar, né, nas redes. A IESEC ela faz intercâmbio social, cultural. Então eu fui como estudante, mas esse primeiro intercâmbio ele não teve vínculo com a FMG. Mas eu fiz por ser universitária. Então eu fiquei 2 meses nessa fundação e lá tinha alojamento. E financeiramente, o que aconteceu? Eu estava na metade do meu curso de letras, né? Eu era bolsista, dava aula particular e eu paguei uma taxa para a ESEC, comprei minha passagem, mas assim, é um intercâmbio que sai mais barato por ser voluntário. Por exemplo, nessa fundação tinha alojamento, então eu não paguei alojamento. Nós trabalhávamos com crianças ali de segunda a sexta, fazendo atividades culturais, dinâmicas e tudo. E aí a alimentação ela estava ali também incluída nesse intercâmbio, ou seja, já é um diferencial. Então eu me planejei. Aí, por exemplo, primeiro eu paguei a taxa para a IESEC. Depois eu comprei a minha passagem, eu parcelei minha passagem, fui guardando dinheiro, fui me planejando um ano assim para isso acontecer, sabe? E ficando lá na fundação a gente acaba que eu economizei bastante. E lá eu aprendi muito também, porque essa comunidade, essa ONG que eu fiquei, ela fica numa comunidade chamada Puerto de Hierros. Ela é bem conhecida, se você também digitar no Google, você vai encontrar, ela é bem perigosa. E vem crianças de 5 até 18 anos. Eles não moram ali, né? Eles têm as suas famílias, mas eles ficam ali no horário, eles têm um horário da escola, quando não é o horário da escola, eles estão na fundação. Eu acho que travou. Voltou. E então você ficou um ano se planejando, né, para poder conseguir pagar tudo direito, né? E o gasto, Claro. e o gasto foi menor do que uma viagem, se você fosse viajar como Foi turista, por bem exemplo. menor, claro, bem menor. E igual eu falei, eu estava na Gran Buenos Aires, mas eu pegava um ônibus e em 1 hora e meia eu estava na capital. Então eu consegui passear bastante, consegui né, conhecer, passear turisticamente e ao mesmo tempo eu trabalhei, né? Ficava de segunda a sexta, nós tínhamos os horários de trabalho. E com alimentação, por exemplo, café da manhã, lanche e jantar, eu estava na fundação. Então eu Então, não gastava com isso. o gasto está bem reduzido, fica mais acessível, né, para as pessoas Bem conseguirem. mais acessível. É, e é algo que vai para o seu currículo, né? Foi uma experiência internacional que você teve, profissional, né?
Claro. E como pessoa também, eu posso dizer que eu aprendi muito. Nessa fundação, nós trabalhamos muito a questão dos valores. Eu ensinei muitas questões culturais do Brasil, eu levei para essas crianças um pouco do português, um pouco da cultura mineira, um pouco das comidas, sabe? Dos jogos e brincadeiras dos jovens e crianças brasileiros. Foi foi bem legal, bem rico a experiência. Legal. E aí, depois disso que você fez o intercâmbio acadêmico, né? Uma coisa antes, você disse que você era bolsista, que você dava aula Sim, particular, já que você pode explicar um pouco, porque às vezes o pessoal que ainda não está na universidade não entende o que é ser um bolsista. claro, claro. Então, quando eu fui, eu estava na metade da minha graduação em letras, né, na UFMG, e eu participava, tem vários projetos de pesquisa, de extensão. Eu participava do Foco L, que é um projeto de extensão, vinculado, né, à Faculdade de Letras. O Foco L, eu trabalhava fazendo projetos com professores de espanhol, em formação continuada. E eu recebia uma bolsa, né, da universidade. Por isso, quando eu falei bolsista. Isso. Então, você recebia um dinheiro, que era a bolsa, né, para poder trabalhar Claro, nesse projeto de claro, graduação. Isso. exato. Não é muito, né? Mas eu fiz todo um planejamento e a minha mãe me ajudou um pouco também. Entendi. Então, ficou uma viagem viável. Uma Ficou viagem. viável. E eu fui nas férias da UFMG também. Porque a Sim. UFMG nós entramos de férias em dezembro, finalzinho de dezembro, né? Metade. E voltamos só em março, normalmente depois do carnaval. Então eu tive essa oportunidade de ficar 2 meses aí. Isso. Durante a série, sem perder aula. Foi algo bem Exato, não me planejado. atrapalhou. Foi bem planejado mesmo. E aí, o intercâmbio acadêmico que você fez foi depois desse, né? Foi depois. E uma coisa interessante para comentar, que quando eu fiz esse primeiro, eu não estava fluente em espanhol, não. Eu ainda estava aprendendo a língua, muito insegura com a oralidade, Uhum. sabe? Até que a escrita, as outras destrezas, eu estava melhor, as outras habilidades. Mas eu ainda tinha, sabe? Essa insegurança e me ajudou bastante. Eu voltei uma outra Sandra, em todos os aspectos. No lado pessoal e O no lado espanhol também. pessoal, sim. Sabe por quê? Pelo lado pessoal também, porque eu saí da minha zona de conforto. Foi minha primeira viagem internacional. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Eu nunca tinha andado de avião, sabe? Uhum. Nunca tinha viajado sozinha, saído da casa dos meus pais. Eu tava com 21 para 22 anos ali. Essa foi bem novinha. E, Aham. e você falou que você ainda não estava com espanhol muito avançado, né? Com os conhecimentos muito consolidados. Você começou a estudar espanhol na graduação ou você estudou um pouco antes? Eu aprofundei o espanhol na graduação. O que acontece? Desde criança, eu tive pequenos contatos com o espanhol, com a cultura hispânica. Então já era algo que eu flertava com o espanhol desde sempre, assim. Mas na adolescência eu gostava muito de escutar as músicas. Atualmente entram mais músicas de espanhol no Brasil, mas antes não. Então na minha adolescência tinha algumas. Então eu lembro que era uma música da Ivete com o Alejandro Sanz. Aí eu ficava escutando, sabe? E tentando traduzir, entender e tentando cantar. Eu lembro que eu também tinha cadastro num site chamado Buzu, que ele ensina ali o básico, o vocabulário da língua. E aí eu estava ficando instigada com isso. E também, o que acontece? Eu vim da escola pública. E na minha escola teve uma oficina de espanhol. Tinha vários projetos extracurriculares, né, fora das matérias normais, e aí eu me inscrevi. E aí eu fiz um espanhol básico ali, bem básico, mas também me ajudou. Isso tudo antes, né, de entrar na faculdade. E quando eu fui fazer o vestibular, eu estava em dúvida, né? Eu queria letras, psicologia e jornalismo. E aí, quando eu optei por letras, tinha a segunda etapa, né? O vestibular era a primeira etapa da UFMG, era o Enem, e a segunda etapa, a prova aberta. E nessa prova aberta, tinha uma prova de espanhol.
Então, eu fiz um cursinho e que nesse cursinho também eu pude estudar um pouco mais. E busquei muito sozinha, sabe? Na internet. Ah, bem legal. Então você já Sim, entrou sabendo alguma coisa e você conseguiu também estudando sozinha, aproveitar algumas exato. oportunidades que foram aparecendo. Alguma coisa, mas nada no nível intermediário avançado. Aham, Eu entrei com um básico entendi. e aprofundei durante a minha graduação. Aham. Ah, muito legal. E aí, quando você foi no primeiro intercâmbio, você já conseguiu aprofundar mais, porque você ficou exposta ao idioma, né? Sim, Que é bem diferente, né? Você ficar exposta mesmo, uma pessoa tentar fazer, assistir coisas em espanhol, se você tá lá, vai ser tudo espanhol o dia inteiro, claro. e só estudar de vez em quando, é bem Aham, diferente, né? exato. E eu tenho uma coisa interessante para contar, que quando eu cheguei lá, né, no aeroporto de Ezeiza, entrei na Argentina, eu não estava entendendo direito eles falando, estava muito rápido. Eu pensei, meu Deus, já tem um tempo que eu estudo espanhol, não estou escutando. Só que aí acho que foi um choque ali, né, que eu estava chegando, estava sozinha e tudo, mas aí depois Você foi, começou a acostumar com a foi forma de. processando, É, fui acostumando, sim. legal. E aí, o seu segundo intercâmbio já foi pela UFMG, né? Já. Aí, como que foi esse processo? Os pré-requisitos que você precisou para fazer o intercâmbio? Uhum. Quais foram? Esse segundo intercâmbio já foi completamente diferente. O que que acontece? Eu já era professora de espanhol. Eu tinha turmas, né? Trabalhava em curso de idiomas. O meu espanhol já estava avançado. Eu fiz um teste de proficiência. Eu tive que apresentar, né? Um teste de proficiência mostrando que eu estava apta para fazer aquilo, porque eu fiquei 6 meses estudando numa universidade, né? Num país. Foi para a Argentina também, mas foi para outro estado. Foi para o estado de Santa Fé, na capital Santa Fé do estado. Porque esse primeiro foi em Buenos Aires. Então, eu já estava ali com um acento argentino dentro de mim. E eu já conhecia, né, questões culturais, ali, o jeitinho do pessoal. Uhum. Então, eu, não foi a minha primeira viagem internacional. Eu fui um pouco mais confortável, digamos assim. Não é a primeira vez que eu estou pisando aqui, foi desse jeito, sabe? Uhum. Não era algo novo, E assim, aí, assustador. não era algo novo. Claro que foi uma experiência completamente diferente, mas eu estava ali com um pouco do que eu já conhecia. E o processo foi assim: eu fiz o exame de proficiência, então você tem que apresentar, né? Você tem que ter uma pontuação Qual que foi o considerável, exame que você fez? Porque cada edital pede algo diferente, dependendo da pede algo universidade, né? O que diferente. você fez foi qual? Eu fiz o meu foi o exame de proficiência do Senex para mobilidade acadêmica internacional. É o nome do exame. Que é o Centro de Extensão da Letras, né? Da É o Centro UFMG. de Extensão da Letras, onde eu estagiei por quase 4 anos ali. E antes de fazer o intercâmbio, eu já estava atuando ali. Isso. Aí você teve que fazer essa prova e depois, como que foi? Sim, eu fiz a prova, então tive a nota, né, para que eles exigiam, e aí eu fiz a inscrição. Na inscrição, eu tenho que colocar todo o meu currículo, as minhas experiências profissionais, eu tive que colocar também as minhas experiências acadêmicas. Porque, igual comentei, eu era bolsista, então, assim, eu dei aula dentro de um curso de idiomas ali, eu fiz projeto de pesquisa, fiz projeto de extensão. Então, todas essas experiências acadêmicas eu também submeti. Os certificados, todos os congressos, né, e eventos, minicursos que eu assisti durante a graduação, eu tive que comprovar. E lembrando que é assim para todos os cursos, né? Depende, cada edital tem uma coisa diferente, mas você estava na Claro, letras, né? Então você já tinha mais experiência sim, com a língua, mas todos os cursos têm uma prova da língua, né? exige. Todos exigem Claro, você tem que comprovar. isso. Uhum. E aí foi um processo seletivo, por exemplo, eu entreguei essa questão curricular, que é a primeira parte que eles olham, e tive que submeter também uma carta de intenção, falando o porquê que eu seria
uma boa candidata, por que que eu teria que ir para esse intercâmbio, quais são os meus interesses, né? O que que isso acrescentaria na minha vida. Uhum. Submeti a carta, então eu fui aprovada nessa primeira parte. E aí depois teve uma entrevista no seu processo ou não? Teve. Primeiro, então, saiu essa primeira etapa que eu enviei a prova de proficiência de espanhol, mais as minhas questões curriculares, meus certificados, e também, então, foi aprovado. Então, a segunda etapa foi uma entrevista com 2 professores da UFMG, e eles me questionaram várias coisas, assim, por que que eu queria, por que a Argentina, Uhum. quais eram as disciplinas que eu queria cursar e por que que essas disciplinas seriam significativas para o meu currículo acadêmico e para a minha atuação como professora de espanhol. Legal. E, quer dizer, são perguntas relacionadas ao curso que você fazia, né? Se tiver alguma Sim, pessoa que esteja num curso de odonto, por exemplo, vão perguntar como aquilo vai é ser bom para a carreira diferente, dele de claro, dentista, por exemplo, né? O que ele vai ganhar. claro, sim. E aí você aprovou nessa outra etapa, claro, né? Você Aprovei na foi. segunda etapa também. Isso. E aí você falou uma pergunta que eles te fizeram e que eu queria te fazer também, porque a gente vê muito, quando a gente está Uhum, na universidade, os alunos falando assim, se eles querem fazer um intercâmbio em um país de língua espanhola, eles querem ir para a Espanha. Ou se é de língua inglesa, querem ir para a Inglaterra, porque eles querem ir para a Europa, né? E o uhum. interesse que às vezes não é nem acadêmico, eles querem ir para a Europa para poder passear na Europa. Para viajar, exato. Por que você escolheu a Argentina? Por que você não quis a Europa? Você quis ficar aqui na América Latina, né? Como que foi essa sua Uhum. escolha? Eu tenho uma questão muito forte com a questão da América Latina, né? Com a história, e porque eu sou latino-americana também, e eu gosto muito da literatura. Especificamente, eu tenho um carinho muito grande pela Argentina. Então, e foi uma oportunidade que eu consegui também rever algumas pessoas que eu conheci ali, né? Alguns argentinos que eu conheci no meu primeiro intercâmbio. Porque, mesmo sendo na cidade de Santa Fé, você chega no aeroporto ali em Buenos Aires. Então, eu tive esse reencontro, sabe? Foi muito, muito bom para mim. Essas crianças que eu falei que eu trabalhei, eu reencontrei 2 anos depois. Inclusive, os meninos estavam grandes e lembravam de mim. Foi muito bonito, assim. Então você teve um motivo afetivo também, né? Também, Então, afetivo. né? É uma questão afetiva, cultural. Porque tem muito para E ver, que o não é só. espanhol, Ah, exato. O espanhol, a gente não pode ficar focado que é somente a Espanha. São 20 países. São muitos países. E cada país traz uma característica diferente. Na verdade, eu tenho vontade de conhecer todos, um pouquinho de todos. Nada contra a Espanha. Tenho não, vontade não. também de ir. Ainda não conheço. Mas, É que a gente tem praticamente toda a América Latina falando espanhol, né? sim. E tão É, pertinho isso. da E tem os gente. territórios africanos também, no norte do Marrocos, Claro. Guiné Equatorial, né? Guiné Equatorial é um país com a língua oficial, o Isso. espanhol. Sim. A gente tem muitas opções, né? Não é só Sim, são. É Europa variado. e nem só aqui na América, às vezes as pessoas querem ir para a Argentina e para o México, excluem os outros Ou então no países, máximo Chile, claro, são no máximo muitos Chile. países, assim, Muitas opções. culturalmente ricos, claro. Muito legal. E, e assim, você sentiu uma. É claro que a gente tem muitas culturas dentro do Brasil e muitas culturas nos outros países, mas você conseguiu sentir uma identificação na Argentina, nas experiências que você teve com a nossa cultura, a formação das pessoas, assim, você teve alguma identificação, assim? Então, eu vejo que há algumas proximidades, e olha só, né? E lá eu estava com argentinos, mas eu estava em contato com outros estrangeiros também. Uhum. Sabe? De vários países que falam espanhol e países da Europa, outros países, pessoas assim, estavam. Eu estava ali no meio de intercambistas. Então, por exemplo, tem algumas distâncias e algumas proximidades. A comida, por exemplo, a cultura de almoço
argentino e o almoço brasileiro completamente diferente. É um ponto. Aham. Mas as questões universitárias ali, eu achei bem parecido. Aham. Teve uma coisa na universidade que eu achei diferente, que são muitas provas orais. Que Nossa. normalmente aqui no Brasil são provas escritas, trabalho escrito. Lá tem muita avaliação oral, que eu achei diferente também. Aham. E no jeito do povo, assim, você conseguiu achar parecido, diferente, as pessoas que você conviveu? É bem, deixa eu ver, é bem complexo, porque Porque foram várias pessoas. não é todo mundo É, igual, né? não é todo mundo igual, é plural, né? É Ah, múltiplo, claro. Mas assim, são pessoas alegres, carinhosas, mas tem pessoas mais fechadas. É bem relativo essa pergunta. é. E outra coisa também, tem todo um mito aqui que brasileiro não gosta de argentino, argentino não gosta de brasileiro. Mas não tem nada disso, sabe? Eles adoram o Brasil, são muito carinhosos, querem conhecer os brasileiros, sabe? Falando Realmente. especificamente disso também. Tem, Não são tem. países inimigos. Não, com certeza não. Inclusive, eu já fui para a Argentina uma vez e eu senti a mesma coisa que você, Legal. que eles recebem a gente muito bem. Aham. Eu senti que eles recebem a gente melhor do que a gente recebe eles. Do Eu que sinto que talvez, mais esse claro, preconceito sim. do brasileiro contra o argentino do que o Uhum. contrário. Não sei se você sentiu. É, sim, sim. E o interesse de conhecer como que é aqui, como é que é o português, como é que a gente lida com as nossas questões aqui. Ah, muito bacana. Então, eu acho que era mais isso mesmo que eu queria saber, né, dessa experiência e mostrar que é algo que é viável, né? Ah, nesse seu intercâmbio Uhum. acadêmico, uma coisa que eu não te perguntei, você recebeu um auxílio da Sim, universidade também? sim. Esse eu recebi uma bolsa que foi assim primordial para me fazer, né, para me poder estar nesse intercâmbio. Eu recebi uma bolsa do UFMG, que essa bolsa eu consegui pagar, por exemplo, a minha passagem de avião. Eu tive que pagar um seguro de saúde porque é obrigatório, né? Porque eu fiquei 6 meses ali. E também no meu convênio, porque são vários convênios, então o meu convênio não tinha alojamento. Então eu tive que buscar uma casa para alugar. Eu morei num apartamento dividido com outros estrangeiros, outros intercambistas, mas que eu paguei a minha parte do aluguel, a minha alimentação, o meu transporte ali. Além desse dinheiro, eu também juntei dinheiro, fiz rifa, porque nem sempre é suficiente, porque são muitas coisas envolvidas, igual eu estou citando aqui. Então, guardei dinheiro, fiz rifa, sabe? Eu tive amigos, familiares que me ajudaram e também tive um tempo de planejamento. Não foi assim, vou fazer intercâmbio. Uhum. Eu Não foi também de eu um tive dia um para o ano outro para que me você arrumou planejar. dinheiro. Sim, sim, não foi. Então É. eu fui fazendo com muito esforço. Sem essa bolsa, eu não conseguiria fazer, por exemplo. Não conseguiria me manter 6 meses se fosse só com o meu recurso, entende? Então, essa oportunidade foi essencial para mim. E na UFMG a gente tem muitos programas de intercâmbio, né, com muitas bolsas. Então, Exato. se torna algo acessível o intercâmbio, né? Uhum. E uma coisa importante também, que essa bolsa, são várias regras. Por exemplo, eu não podia reprovar. Eu tinha que ter uma nota satisfatória. Eu não poderia abandonar matérias. Uhum. E eu teria que comprovar, né? Depois, olha, eu fui, eu fiz, fiquei, essa é a minha nota. Isso é muito importante também, porque foi um recurso, um dinheiro público, que eu tive que voltar e dar, né? Eu tive que fazer uma prestação de contas. É tudo muito sério. Isso. Não é dinheiro público para estudante passear, né? É algo sério, para Não, você não, é estudar e você muito vai trazer sério. algo de volta para o Brasil, né? A sua formação, Exato, você dá isso de retorno para o povo brasileiro, né? exatamente.
E é uma responsabilidade danada para quem ganha bolsa. É ótimo, é maravilhoso, mas é uma grande responsabilidade. Não, mas é muito bom, né? E eu tô vendo aí atrás, você tem um quadro com a Mafalda, com a Sim, dá para ver? Frida. Tá dando para A ver aqui. Chimamanda, que é uma autora nigeriana, Ah, ela é nigeriana, mas estadunidense também. não sabia que ela era E meio estadunidense. a Mafalda, A argentina, Mafalda. A Mafalda é o a desenho ali, para Frida e quem a não sabe Malala. ver. Isso. A Frida lá em cima, Claro. né? E eu tenho, sim, e tenho aqui, olha só, alguns autores. Ai, O Gabriel gente. Garcia Marques, Aponta ele, para o quem não conhece. Pablo Neruda, Aponta olha o. só, o Gabriel, Isso. Aí o não sei se está dando Pablo. para ver, mas o Tá Gabriel dando. Garcia Marques, Pablo Neruda, uma cantora chilena, Violeta Parra, aqui é a Mercedes Sosa. Você tá tampando a Mercedes. Você tá tampando um Ai, pedaço dela. desculpa. Isso, a Mercedes. Mercedes Sosa. E essa aqui é a Rigoberta Menchú, que ela é de Guatemala, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Inclusive, ela está viva. Essa aí eu não Ela é muito conheço. importante. Tem o Papa lá Exato. em cima, né? O Papa Francisco, que é argentino É também, argentino. claro. Tem o Paulo Freire. O Paulo Freire eu não tô enxergando. Só O vejo a Paulo barba Freire está dele. aqui, ó. Ele está abaixo da Mafalda, né, que é Uhum. um grande educador brasileiro, que eu gosto muito. Tem aqui o Barack Obama. Você tá tampando o Obama. Estou tampando? Tá. O Sim. Barack Obama, o Nelson Mandela, minhas personalidades. São os meus companheiros aqui do meu. Influências. Sim, são minhas grandes influências, assim. Muito bacana, Sandra. E, e aí, hoje em dia, você atua, né, com a língua? Esses intercâmbios te ajudaram Sim, já bastante? sou formada. Você já se formou, você está fazendo especialização, né? Você... Sim. Muito bacana. E você teria alguma, não sei, alguma dica assim para dar para quem está começando a estudar espanhol agora, está com dúvidas, tem vezes que as pessoas têm medo porque não conseguem entender a língua de primeira e querem repetir, né? Claro. Você O que eu também posso passou? dizer, sim, passei por isso. Eu posso dizer, como estudante de espanhol que fui, porque eu tive esse processo, e agora como professora de espanhol. É para não desistir, é um processo e são várias fases. A gente vai subindo uma escadinha. E às vezes tem degrau que é mais difícil, sabe? Eu passei por isso. Eu já tive época, inclusive, de pensar assim, não, eu vou trancar a faculdade, não, essa língua está ficando muito difícil. Mas a gente tem que encontrar a estratégia, a forma que é mais fácil, às vezes encontrar um material, na internet tem algumas coisas, não desistir, sabe? É um caminho que a gente vai chegar lá. Nós chegamos, eu cheguei, você chegou, outros tantos colegas nossos também. E tanta questão para entrar, aprender uma língua estrangeira, entrar na universidade pública também, que foi o nosso caso, fazer o intercâmbio, são processos que a gente vai passando e que... teve uma coisa interessante. Antes de fazer esse intercâmbio, eu tentei fazer um outro dentro do Brasil e não consegui, em Foz do Iguaçu, que é fronteira, na universidade chamada Unila. Unila. Eu fui aprovada, só que aí eu não consegui ganhar bolsa e não tive tempo hábil para guardar dinheiro, então eu não fui. E quando eu não fui, esse não que eu recebi, porque foi um sim e um não. Um sim porque eu fui aprovada e um não porque eu não tinha recurso, não tinha dinheiro para ir. Eu fiquei frustrada. Mas aí eu tentei de novo, tentei o Minas Mundi e fiz um intercâmbio. Eu até saí, porque esse seria no Brasil, né, em Foz do Iguaçu. Então é a gente respeitar o nosso processo, o nosso limite e ir buscando. Muito legal, Sandra. Obrigada. E não sei se você tiver alguma coisa para divulgar depois para os meninos, alguma coisa de espanhol, alguma página, eu coloco aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar alguma indicação, Tá. assim, tá?
Eu tenho a minha página, que eu Pode estou ser. divulgando agora algumas dicas de espanhol. A minha página, tanto no Instagram, tanto no Facebook, que é Salinha de Espanhol. A linha de espanhol. Você Sim, eu me passa o coloco coisas link. culturais. Me Eu te passa o link passo, sim. do Facebook, eu coloco aqui embaixo também. Aham, a Salinha de Espanhol, que eu sou administradora. Ai, muito obrigada, então. E Eu é que isso. agradeço muito. É Acho que isso. vai ser bom para os meninos verem essa experiência. Sim, Obrigada, Sandra. de nada.